Geraldo Magela, e eu trabalhava com um cardeal como bispo auxiliar. Pois bem, me pediram para ir a um determinado local para que alguém pudesse ali dar uma bênção numa senhora que estava morrendo. Por ser segunda-feira, é o dia de descanso do clero, não acharam facilmente um padre, mas insistiram tanto pelo telefone, tanto, que na hora que eu atendi, era alguém que suplicava e não ficava distante, e eu fui. Fui guiado pelas pessoas em um lugar extremamente violento, não apenas pelo poder das armas, mas a violência que vem pela miséria vista diante dos olhos. Me levaram lá embaixo a uma pequena casa, uma casa muito, mas muito pobre. No chão, uma mulher magra, esquelética, sobre um caixão. Tinha um câncer de útero. Aquela mulher havia, ao longo da sua vida, se guiado, talvez, não sei, pelos seus instintos, ou alguém a colocou. O que é certo é que ela fora prostituída. O resultado de tudo isso, depois de uma vida, mais ou menos uns 45 anos de idade, ela estava ali. O câncer havia atacado o seu coração, havia desenvolvido essa doença e ela estava prestes a morrer. Não falava mais, seus olhos eram imensos, a sua cor era preta e ao mesmo tempo saía dela um odor que era impraticável estar no mesmo ambiente onde ela estava. O que é certo é que ela estava no chão, com um cobertor branco. Eu olhava para ela, ela olhava para mim. Eu tentava respirar da melhor maneira possível, porque era impossível viver e respirar naquele ambiente. Mas o que é certo é que ela, sem poder falar, eu tentei uma comunicação para saber se ela tinha algum tipo de consciência. E eu perguntei a essa mulher: a senhora consegue me entender? Se a senhora consegue me entender, bata os olhos 2 vezes. E ela fez. A senhora deseja que eu me apresentei, lhe dê o perdão de Deus? A senhora se arrepende dos pecados cometidos ao longo da vida? Se sim, bata os olhos 2 vezes. E ela fez isso. Então dava para perguntar, e eu disse para ela: eu vou dizer todos os pecados talvez que a senhora tenha cometido. Se por acaso a senhora achar que esse pecado a senhora cometeu, bata os olhos 2 vezes. E se não cometeu, bata os olhos apenas 1 vez. E assim foi feito. Ela estava plena na consciência, ela estava toda e inteira ali diante do sacerdote, que era eu. E eu fui perguntando, e ela respondeu tudo aquilo que eu perguntava através dos olhos. Depois eu disse: a senhora se arrepende de todos os seus pecados? Se a senhora se arrepende, bata os olhos 2 vezes. Se não, apenas 1. E ela bateu os olhos 2 vezes. E eu disse para ela: olhe, minha filha, eu agora vou lhe dar o perdão dos seus pecados. Deus do céu lhe dá esse perdão. Eu sou apenas um veículo para que o perdão chegue a você. Eu vou lhe dar a absolvição. Você quer receber essa absolvição? Ela bateu os olhos 2 vezes. E ali, já sem pensar no cheiro, mas vivendo a alegria de uma vida nova que eu via diante dos meus olhos, que estava para partir, eu absolvi aquela senhora. A chance que Deus lhe havia dado estava ali. A graça que Deus lhe havia doado estava naquele momento. Pois bem, assim foi feito. E eu disse para ela: Deus te abençoe. Se a senhora precisar, o pessoal aqui, os ministros extraordinários da comunhão eucarística vão me chamar. Estou à sua disposição. E me despedi. Quando eu estava subindo para chegar até a rua, uma grande gritaria começou. Eu pensei que fosse por causa de uso de armas. Estava tão nervoso que eu me encostei e fui descendo com as costas até ficar de cócoras, esperando para ver o que estava acontecendo. Mas era o pessoal que estava lá, quando eu estava naquele barraco, que subindo, gritando, disse: desça, 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 ela acabou de morrer. E quando essa palavra ressoou nos meus ouvidos, eu posso dizer para vocês que foi uma experiência de uma grande alegria, de uma grande graça, porque aquela mulher, naquele instante, como que esperava uma palavra de amor, de perdão, talvez nunca for amada ao longo da sua vida, mas pôde sentir naquele momento de revisão de vida a presença de Deus,
A graça que invadia todo o seu corpo, apesar da debilidade, e de um modo especial, a força do perdão que só Deus pode dar. Meus irmãos e minhas irmãs, o perdão é o ato mais evolucionário que pode existir sobre a face da terra. Por isso mesmo, no momento fundamental da sua vida, Jesus, preso à cruz, vai dizer: perdoai-lhes, ó Pai, eles não sabem o que estão fazendo, matando o próprio Senhor da vida. E assim fomos resgatados pela cruz, quando Jesus finalmente venceu a antiga serpente